vou estar falando uma parábola. Esta parábola se encontra em Mateus 19. Mateus, vamos lá, crianças. Capítulo 19, capítulo 19, versículo 16. Então, em Mateus 19, capítulo 19, versículo 16, a Bíblia nos conta uma parábola linda, que é do jovem rico. É um grande ensinamento para nós. Deus ensina nós a darmos com o coração. Quando fala-se desse jovem rico, nós estamos aprendendo a lidar com o coração. Vamos lá? Certa vez, um jovem chegou para Jesus e falou assim: Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? O que eu faço? O que eu faço de bom para eu ter a vida eterna? E Jesus falou: de bom? Quer dizer, o que um homem pode fazer de bom? Nada. Nós somos pecadores, nós não somos perfeitos, então nada pode fazer um homem para ganhar a vida eterna. A vida eterna nós ganhamos pela graça e a misericórdia de Jesus. Somente pela graça e a misericórdia de Jesus que nós ganhamos a vida eterna. É porque Jesus é piedoso, é misericordioso. É por isso que nós ganhamos a vida eterna. Então Jesus falou para ele, quer mesmo ganhar a vida eterna? Então guarde os meus mandamentos. Guarde, siga os meus mandamentos. E ele perguntou: quais são os seus mandamentos? E Jesus falou para ele: santificai o dia do Senhor. Não furtarás. Não roubar. Honra teu pai e tua mãe. Não dirás falso testemunho do teu próximo. Então, não diga falso testemunho contra o teu próximo. A tia já explicou uma vez aqui o que é isso. Não adulterarás. E não matarás. Esses são os ensinamentos de Jesus. Esses são os mandamentos que Jesus pediu que ele seguisse. E ele replicou: tudo isso eu já faço, tudo isso eu já tenho observado. Tudo isso eu já faço, tudo isso eu já tenho observado. Jesus falou para ele: então, quer ser perfeito? Vende tudo que tem, doe aos pobres e siga-me. Tendo, porém, o jovem ouvido isto, o jovem se retirou triste. Ele ficou triste quando Jesus falou isso para ele: vende tudo que você tem e siga-me. O perigo das riquezas. A tia vai ler em Mateus 19, 23, crianças. Então, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar o camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, quem pode ser salvo? Aqui, crianças, eu quero explicar o seguinte. Quando Jesus fala que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, tem que ser muito bem explicado. O que Jesus quis dizer com isso? O que ele quer dizer que dificilmente um rico entrará no reino do céu? A tia vai explicar. Está aqui na Bíblia, Jesus, ele não estava condenando as pessoas ricas. Jesus não estava condenando as pessoas ricas de forma alguma. Mesmo que Jesus, ele tinha verdadeiros servos do Senhor muito fiéis a ele. Um deles, Abraão, Isaque, Jacó, Salomão e José de Arimateia. Sim, esses eram servos do Senhor riquíssimos, eles foram muito ricos.
E eles eram grandes servos do Senhor. Então, quando Jesus fala isso, ele não está condenando as pessoas ricas, mas a forma. Mas, olha, os judeus naquela época, os judeus, eles tinham o seguinte: quanto mais riqueza, eram bênçãos de Deus. Então, quanto mais rico, mais dinheiro eles tinham, era a bênção de Deus, era um passaporte para o céu. Eles tinham isso. Daí Jesus viu o perigo da riqueza e ensinou que somente alguns, Jesus falou que somente alguns conseguem administrar a sua riqueza com a ajuda, que somente alguns, com a ajuda de Deus, conseguem administrar sua riqueza. Entendeu, crianças? Alguém de posição social elevada. Sua pergunta revelou seu problema. Então, essa pergunta desse rapaz revelou o problema dele. Senhor, que faço eu para ter a vida eterna? Essa pergunta já revelou o problema dele para Jesus. Ele quer saber o que fazer para dar a vida eterna. A ênfase de Jesus estava sempre na atitude do coração, não nas obras. Jesus mostrou ao jovem que ele havia errado até mesmo nas áreas nas quais pensava ter agido corretamente. A sua riqueza não era o problema, mas o seu coração dividido. Então Jesus fala que a riqueza, crianças, não é o problema. Jesus deixa te explicar bem explicado, ó, a riqueza não é o problema, mas sim o coração dividido. Vocês estão entendendo? A riqueza não é o problema, mas o coração dividido. E o que quer dizer isso, tia? O coração dividido é quando você não consegue colocar Deus acima do dinheiro. Tem muitos, infelizmente, que o dinheiro está acima de Deus. Eles não conseguem administrar. O coração fica dividido entre Deus e o dinheiro. E a palavra de Deus diz que não se serve dois senhores. Olha, está em Mateus 6, capítulo 6, 24, versículo 24. Vocês podem achar lá para vocês verem, ó. Em Mateus, capítulo 6, versículo 24, diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se com um e amar o outro, ou se devotará de um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Quer dizer, se eu tenho muita riqueza, não tem como, é impossível eu servir a Deus ou a riqueza, porque ou se amará um e odiará o outro. Então, as pessoas que têm riqueza precisam da graça de Deus para administrar isso, somente com a graça de Deus, para não perder esse controle. E Deus é sempre acima de tudo. Tem um dos mandamentos que fala amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é um dos mandamentos também de Jesus. Então, amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas, até acima do dinheiro, de todas as coisas. Deus é muito claro quando ele fala isso. Jesus, fitando neles de olhar, disse-lhe: isto é impossível aos homens. Então, a salvação é impossível aos homens. Por quê? Somos pecadores. Não conseguimos ser perfeitos. Então, a salvação é só pela graça e misericórdia de Deus. Ninguém consegue ter a salvação se não tiver a graça e a misericórdia de Deus. Então, precisamos muito da misericórdia de Deus para termos a salvação eterna. Amém, crianças? Então, quando a tia fala aqui, ó, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então eu encerro aqui hoje, espero que eu tenha passado a mensagem para vocês dessa parábola do jovem rico, que não soube administrar o seu dinheiro, não sabia, ele estava dividido, com o coração dividido entre Deus e o dinheiro. Amém, crianças?